Agora aqui são elas, mulheres que inspiram. Falando do potencial econômico do empreendedorismo feminino. Apresentação da Professional Coaching, empreendedora e palestrante, Kátia Teixeira. Agora aqui são elas, mulheres que inspiram. Uau, boa noite pra você, aí ligadinha na 95.7. Aqui quem está falando com você é Kátia Teixeira, eu vou ficar com vocês até as 23h30. Eu estou extremamente feliz hoje, muito, além da conta, porque eu tô com a Fernanda Nascimento comigo. Ela me deu aula no treinamento 10 mil mulheres na FGV. Eu me apaixonei por marketing digital e eu falei, não tem como eu não ter essa pessoa, além dela ser muito querida, divertida, ela é uma entusiasta. Eu falei, não tem como, eu preciso ter a Fernanda falando conosco, dando dicas. E quando ela topou, foi uma surpresa. Então, hoje, gente, eu tô extremamente feliz de tê-la aqui comigo. Fernanda, boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite, ouvintes. Eu que tô bastante lisonjeada de estar aqui com você. Para quem fala de entusiasmo, né? Olha, a própria entusiasta. Obrigada de verdade. Imagine, ela tem muita história para contar, gente. Eu acho que 25 minutos serão poucos, mas a gente vai tentar. Fernanda, a gente estava conversando lá fora e eu achei tua história, assim, o máximo, né? Então, dentro daquilo que te faz sentir confortável, eu queria que você me dissesse um pouquinho de como tudo começou. Bom, eu tenho 21 anos de profissão em marketing. E sempre fui uma pessoa bastante focada em carreira. Tá. Inclusive, alguns anos atrás eu dei uma entrevista para uma revista feminina e eu falava que eu achava que filhos não cabiam na minha vida. Mas eles couberam. Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, um de 3 anos e 2 meses e um de 1 ano e 8 meses. Pecadinhos. E eu fui nos últimos 8 anos de vida corporativa, fui executiva de uma grande multinacional americana, Tá. Bastante focada em resultados e abri mão várias vezes, né, da família ou de mim mesma em função da empresa. O que tá ok. Faz normal, parte do pacote. Faz parte do pacote e Tá. eu era bastante feliz com isso. Só que na volta da segunda licença maternidade, no fim do período de estabilidade, eu fui dispensada pela empresa. Isso foi uma grande surpresa para mim, porque eu acho que quando você passa pela demissão, você tem alguns que cumprir alguns Momentos. algumas etapas, né? Tá. Enfim, você passa primeiro pela frustração, porque comigo, o que foi que eu fiz, depois você passa pela revolta. Chega uma hora eu tô na fase da mágoa, mágoa de quem me demitiu. Mas, assim... E o momento que você foi demitida, né? Cheia de hormônios. Você já tava frágil, gorda verdade. demais, porque Meu tinha voltado da Deus. licença, porque tava vindo de 2 licenças, de 2 maternidades, assim, uma atrás da Da outra, outra. enfim. Uhum. Mas, enfim, quando eu dei por mim, olhei no espelho, também percebi que durante muito tempo eu me escondi atrás desse cargo executivo. Então, assim, o salto, o tailleur, a maquiagem da executiva. Você se montava. Ela me fantasiava um pouco, eu conseguia esconder muitas das coisas que me desagradavam. Tá. Então, quando eu me olhei pela primeira vez no espelho, desempregada e sem a fantasia, Tá. na verdade foi um momento bastante difícil. Uhum. Só que não dava pra... Enfim, você tem vontade de desmoronar, mas não tem como desmoronar. Ainda mais tem você com 2 2 bebês. crianças, enfim, um marido que também precisa de apoio. Claro. Enfim, não posso deixar mais pesado pra ele do que já tá. Você não pode colaborar pra coisa ficar pior, você tem que colaborar Verdade. pra coisa melhorar. Então, eu não sabia muito pra onde correr. Mas eu achei que eu tinha que correr pra algum lugar. Enfim, foi aí que começou, na verdade, o empreendedorismo começou aí, porque eu decidi escrever. Eu sou publicitária de formação, e eu já tinha alguma experiência escrevendo, eu gosto de escrever, trabalhei algum tempo como redatora. Uhum. E eu decidi, então, a partir daquele momento que eu precisava escrever a minha história, meio que para exorcizar, meio que para fazer uma terapia. Se com vê aquela livre história dela. toda. Exatamente. E aí eu entrei em contato com alguns sites, alguns blogs, principalmente de maternidade. Primeiro de maternidade, porque eu queria contar para as pessoas que eu tinha sido demitida por causa da licença maternidade. claro. O que eu nem sei se é, né? Óbvio que isso tem um pacote de coisas junto. Corroborou com outras coisas, tá. Sim, o momento da empresa, teve reestruturação, enfim, eu tava fora. Bom, já que tá fora, Fica mais fácil tá mais abrir fácil, mão. exatamente. Mas assim, foi interessante essa coisa de escrever. Logo depois eu fui convidada para escrever para um site de empreendedorismo. Com o resultado desses 2 sites, um terceiro site me convidou, e é um site que fala só para mulheres acima de 40 anos, enfim. Ah, que legal. E eu fui escrevendo, e fui trabalhando isso, e fui exorcizando.
E, enquanto isso, eu fui participar de um processo dentro de uma empresa muito grande de outplacement, né? Que é recolocação de executivos. Mas 2014 foi um ano muito complicado. Eu fui demitida no final de 2013, né? Em dezembro. Faz pouco tempo. Fez um ano agora, né? E... Enfim, era um momento complicado, tinha eleição para presidente, tinha a Copa do Mundo. Na verdade, eu me vi demitida poucos dias antes do Natal e do Ano Novo, então não tinha muito o que fazer. Tá. Você tem vontade de começar a resolver o problema, mas você tem que deixar... Mas não tem ninguém para te receber, né? Não, tá todo mundo ninguém. em férias coletivas. E, na verdade, foi um ano muito ruim, não tinha nem entrevista para fazer, assim. Verdade. Enfim, às vezes eu ia para processos seletivos, as pessoas gostavam, de repente eu recebia uma ligação, então, tem alguém na Espanha que se interessou pela vaga dentro do mesmo grupo, e a gente vai dar prioridade para essa pessoa, Entendi. que já é executivo do grupo, enfim, e as coisas não aconteciam. E nisso, uma amiga, na verdade, que tem uma empresa, me ligou e falou, Fernanda, o que você acha de você me ajudar? Eu tô com um problema aqui na minha empresa, você não consegue me dar uma consultoria? Aí fui fazer consultoria para ela, e depois um outro amigo, que a mãe começou a empreender, estava fazendo Empretec do Sebrae. Que legal. Me ligou e falou, minha mãe tá fazendo Empretec, mas acho que ela tá precisando de uma ajuda, o que você acha de dar uma força para ela? Enfim, comecei a fazer uma consultoria aqui, outra ali. Também o que me ajudava a compor um pouco de renda, né? Claro. Porque aí não ficava totalmente sem renda alguma, só usando o dinheiro que eu tinha ganhado no pacote, né? E também ocupava a minha cabeça, que eu acho que era o mais importante. Porque eu acho que o pior de tudo nessa fase é exatamente você não ter... você ficar o tempo todo pensando, remoendo só as suas mágoas, né? E tentando entender qual é o que você pode fazer. O movimento te ajuda. Então, uma coisa que eu percebi foi que o movimento, começar a fazer, realizar, ele ia clareando, né, as coisas e abrindo os caminhos. Então, quer dizer, não é que a sua empresa surgiu, porque você falou, não, vou montar uma empresa Ela foi surgindo pelas oportunidades e pelas necessidades que você tinha. Foi uma coisa mesclada. Foi sim. Eu acho que muito... Quando as pessoas perguntam, né, o que eu acho? Se eu fui empreender pelo amor ou pela dor, né? Embora a maioria das mulheres, a maioria empreenda pela oportunidade, eu empreendi pela necessidade. E é isso mesmo, você vê uma oportunidade aqui, aí você vai atrás, aí de repente você vê uma oportunidade de reciclar aquela mesma ideia e transformar em alguma outra coisa, um pouco mais interessante, combine mais com você. E fui reciclando, até que eu cheguei ao modelo que hoje é o meu negócio, mas que eu acho também que vai ser reciclado muito em breve. Você fala de marketing digital. Isso. Explica um pouquinho pra gente o que é isso, porque quando eu vi tua aula, eu fiquei encantada, assim, porque eu não conhecia nada. Então, eu fui extremamente questionadora, tudo eu perguntava, e eu usei muita coisa que você ensinou ali. Usei o Zero Paper, usei a Survival, né? Usei um monte de coisa. O SurveyMonkey. Sei lá, mas assim, usei muita coisa. Explica um pouquinho para as meninas o que seria esse marketing digital. Bom, tem duas coisas, né? Tem o marketing digital e tem as ferramentas digitais, que você até falou sobre o Zero Paper, sobre o SurveyMonkey. O que acontece hoje é que o consumidor mudou. Então, a gente tem várias pesquisas que falam muito principalmente sobre telefone, né? Não é telefone, essa questão da tecnologia móvel, né? Smartphones, principalmente. O smartphone, ele mudou completamente o cenário digital. Vide que hoje a gente tem... Lembra, tinha tantas lan houses, hoje não existem mais lan houses, porque o smartphone, ele empoderou as pessoas dentro do mundo digital. E hoje, vou dar algumas estatísticas para vocês, olha, 70% dos usuários de smartphone só se separam de seus smartphones para tomar banho. Caramba. Porque hoje você acorda, né? Toca o telefone, o celular, ele toca o alarme, né, do seu celular, você vai lá desligar o alarme de manhã cedo e você já aproveita e dá uma olhadinha no Facebook para ver o que foi atualizado na madrugada. 83% dos usuários de smartphone assistem televisão com seus smartphones na mão. Ou seja, hoje você assiste a novela olhando o que as pessoas estão comentando nas redes sociais sobre o capítulo do Comendador, por exemplo. Que tá uma febre, né? Enfim. Então, esse mundo... O que isso significa que, por exemplo, se eu tô... 83% das pessoas assistem... Desculpa, eu tô rindo porque eu já pensei, vou inventar alguma coisa pro povo e pro banho.
Com smartphone, podendo mas saquinho agora já tem smartphone. Esse smartphone que eu tenho, por exemplo, Ai, ele meu pode Deus, ir pro ficar banco. debaixo d'água. Desculpa. Eu ainda não usei, mas Já te ele cortei, pode ir desculpa. imagina. Vamos lá. Enfim, o que acontece é que se a pessoa assiste televisão, assiste a novela, olhando pro Facebook, imagina que na hora que o comercial passa, essa pessoa, a atenção dela pro comercial é basicamente Verdade. nula. Antigamente, o grande vilão do comercial era o controle remoto. Hoje em dia, nem precisa, porque na verdade as pessoas elas vão interagir, elas vão buscar o que elas querem de interação dentro dos seus mundos particulares digitais. Tá. Então, o que acontece com isso? As pessoas hoje, elas selecionam o que elas querem consumir e elas elegem quem elas vão consumir. Quando a gente fala de marca, significa que as pessoas vão consumir marcas com quem elas estabelecem conexões emocionais, mas principalmente de valor. Tá. Porque, olha, também eu vou dar outra estatística para vocês, 60% dos consumidores digitais, eles são capazes, na verdade são capazes, eles indicam marcas que eles nunca consumiram, mas que eles seguem no Twitter, no Facebook, no Instagram. Entendi. Por quê? Porque, vamos supor, tem um carro de luxo, eu não posso comprar esse carro de luxo, mas eu sigo, acho ele bacana, bonito, então eu sigo esse carro, essa marca de carro de luxo no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tá. Você tem o dinheiro, Kátia, eu não tenho, mas você fala, quero comprar um carro de luxo. Eu falo, poxa, você já viu esse carro de luxo dessa marca? Olha só, ele tem tantas marchas, Poxa, ele que tem, legal. enfim, o banco, ele tem aquecimento, Tá. e o ar-condicionado, ele é individualizado, enfim. Então, eu recomendo, 60% das pessoas recomendam marcas que eles seguem nas redes sociais. Tá. Não significa que eles já usaram. Tá. Mas isso por quê? Porque exatamente estabelece conexão de valor. Então, eu gosto dessa marca. Entendi. Ela me representa de alguma forma. É um sonho, isso tenho afinidade com ela, então... Nossa, é uma forma completamente nova de marketing, né? É uma forma completamente nova de marketing. E, assim, a grande dificuldade, ou o grande desafio, né? Não é dificuldade, mas o grande desafio das marcas é como se conectar. Porque você se conecta falando de conteúdo, né? Você tem que gerar conteúdo para essas pessoas, para que elas possam perceber quais são os seus valores e como você se conecta. Então, eu não vou dar nenhum exemplo. Aqui na aula a gente dá exemplos, mas assim, eu não vou dar nenhum exemplo. Mas, assim, existem marcas que hoje vão, por exemplo, marcas de telefonia, que vão para televisão, falam seus slogans, e a gente escuta aquilo e fala assim, poxa, será que eles acreditam mesmo que isso ainda cola? Assim, eu já sei que eles não são bons desse jeito, já sei que tem limitações que não são nem só deles, são limitações da própria legislação. Claro. Mas, enfim, por que eles continuam falando isso se a gente já sabe que não é totalmente verdade? Então, as pessoas, elas questionam hoje em dia. Então, assim, eu tenho que gerar, e também, então... Quando elas falam, elas escutam alguma coisa que não tem, que elas de alguma forma não acreditam, elas descartam. Então, eu tenho que gerar um conteúdo para elas, eu tenho que falar uma linguagem que seja fácil para elas, que elas compreendam, e tem que falar de assuntos que sejam de interesse desse consumidor, né? E aí sim, a gente começa, através desse conteúdo, começa a fazer girar todo o marketing digital. As ferramentas digitais, elas vêm justamente pela facilidade dos aplicativos. Então, antigamente, a gente precisava de planilhas, né, dos programas, de softwares, etc. E hoje tem, assim, enfim, inúmeras opções de aplicativos para smartphone, né, tanto para o iOS, da Apple, quanto para o Android, Google Play, enfim. Que são várias possibilidades de você fazer gerenciamento de inúmeras coisas. Da sua vida financeira, até da sua vida amorosa, se você quiser. Mas você pode fazer pesquisa online, e você pode fazer comunicação com as pessoas, você pode se relacionar, enfim. Você pode compartilhar num grupo exclusivo, totalmente fechado, suas fotos, ou você pode compartilhar as suas músicas, sua playlist, o que você gosta de escutar, enfim. Agora me diz uma coisa, Fernanda, tudo isso que você está me falando, você já trabalhava com isso antes? Como é esse lado seu com a empresa? Você se utilizou de um conhecimento que você já tinha, de uma habilidade que você já tinha, ou você foi buscar, né? Veja bem, né? Eu não sou o que a gente chama de nativo digital. Eu não nasci, né, nesse mundo digitalizado. O meu primeiro e-mail eu tive com 24 anos. Entreguei a idade agora. Eu tive com 24 anos. Ou seja, é muito diferente o meu comportamento para o comportamento de uma criança, de um adolescente de 15 anos, né? Enfim, que ele
nem imagina que houve memorando um dia na Imagine. vida, né? Não. Enfim, que havia telex, Imagine, mimeógrafo, para, né? nada disso. Mandar telegrama, Imagine. né? Enfim, então o que aconteceu foi que, enfim, até por ter assumido cargos executivos ao longo da minha carreira, eu não fui uma pessoa que aprendi nem na escola, enfim, nem nos cursos profissionalizantes que eu fiz ao longo do tempo, essa questão digital. Aprendi sobre planejamento, aprendi sobre promoção de vendas, essa coisa de ponto de venda, merchandising, etc. Mas assim, efetivamente propaganda, mas efetivamente sobre marketing digital, não. E 5, 6 anos atrás, me deparei com campanhas digitais que eu tinha que, enfim, adaptar a comunicação da empresa e o marketing da empresa também ao mundo digital, Tá. mas eu contratava esse serviço. Eu não era uma Você não expert. tinha expertise. Não, Aham. de forma alguma. Tá. Então, eu recebi um pessoal que era muito mais novo que eu, que tinha uma propriedade sobre uma linguagem que não era minha e que falava de algumas coisas que, assim, eu compreendia muito parcialmente, assim, Tá. né? Na verdade, muito superficialmente. E, durante muito tempo, eu via as coisas acontecendo, mas eu não entendia muito. Enfim, por exemplo, fazer uma campanha de Google, então tinha muitos leads, recebia muitos e-mails de consumidores querendo consumir da gente e tal. Mas, assim, primeiro, eu não me organizei para atender a demanda, Tá. né, dessas entradas de pedido online. Assim como também eu não conseguia entender como fazer a conversão dessas vendas. Porque eu recebia essas intenções de compra, mas como é que eu ia atender tudo aquilo? Você não sabia até utilizar a gerar ferramenta venda? que tinha comprado. Não. Tá. Ao longo do tempo, eu comecei a sentir uma necessidade de compreender, que gosto muito de fuçar as coisas. Uhum. Eu senti uma necessidade muito grande de entender melhor, para eu não ficar à mercê da opinião dos outros. Eu queria ter minha própria opinião e fazer a minha própria análise daquilo. E então eu fui estudar. Tá. E quando eu fui estudando, eu fui entendendo, então, o quanto eu era vulnerável ao conhecimento dos outros. Porque em vários momentos eu descobri que as coisas poderiam ter sido diferentes, que a gente gastou dinheiro que não precisaria ter sido gasto, entendeu? Porque como você não conhecia, eles te venderam coisas diferentes daquilo. Às vezes eu acho que não é nem por uma questão de maldade, nem Não, nada, não. mas assim, porque dava pra fazer melhor do que foi feito, mas Entendi. as pessoas não conseguiam, enfim, eu não sabia analisar aquilo. E quando eu descobri tudo que poderia ter sido diferente, eu vi que as coisas poderiam ter sido os resultados melhores, o dinheiro menor, enfim. Entendi. E a partir daquele momento, então teve um momento dentro do empreendedorismo que eu decidi que a minha empresa, qualquer que ela fosse, se ela fosse ligada a marketing digital, eu precisaria sempre ensinar as pessoas. Tá. Para que elas não ficassem à mercê Frágeis. de outros fornecedores. Então, os meus clientes hoje, quando eu começo um trabalho, eu faço primeiro um trabalho de treinamento e que a gente chama de empoderamento do cliente em marketing digital. São 2 dias intensos de trabalho para que eles possam, ao longo do nosso contrato, Tá. avaliar o que eu estou fazendo. Mas que na hora que eu for embora, eles também tenham condições de avaliar quem chegar. Que bacana, É. que bacana. Eu- Me diz uma bacana coisa, Fernanda. Mulher versus empreendedorismo. Agora que você já me contou como surgiu, então quando você definiu sua empresa, a mulher e o empreendedorismo. O que você tem para me falar um pouquinho disso? Olha, eu acho, assim, eu não vejo muita diferença entre ser empreendedor homem ou empreendedor mulher. Tem uma questão da mulher, que é essa da gente ser mais maternal, mais sensível, multifuncional e etc. Que eu acho que isso tem alguma diferença, assim, a gente é muito mais... eu acho que a gente consegue ser um pouco mais humana... Flexível, né? flexível. E a gente sempre fala que, assim, o homem, ele quer empreender para ganhar dinheiro. A mulher quer empreender para mudar o mundo. Verdade. Só que tem uma questão que eu acho que ela é bastante pesada, que ela também funciona no mundo masculino, mas acho que no mundo feminino ela é mais forte, que é o quanto a mulher não se prepara para o empreendedorismo antes de começar a empreender. Tá. Então, assim, a gente fez agora, há pouco tempo, uma pesquisa e a maioria das mulheres, a grande maioria, chega no empreendedorismo sem ter feito um curso no Sebrae, ou no INSPER, ou na Fundação Getúlio por intuição, Vargas, né? enfim, por intuição. E isso é complicado, porque como a gente é muito emocional, isso dá margem para uma decepção, para frustrações maiores. Por quê? Porque todas as vezes que as pessoas perguntam para mim, eu tô na empresa, eu tô com uma ideia, acho que eu vou empreender, o que você acha disso? A primeira pergunta que eu faço, olha, você tá disposta a ficar 5 anos sem ter dinheiro para tomar um café?
E as pessoas pensam que quando você fala isso é modo de falar. Modo não é, de- não. não. É verdade mesmo, né? E as pessoas, mas não vai, o retorno não é de 3 a 5 anos? Sim, a média de 3 a 5 anos, mas assim, você está preparado para ficar 5 anos sem ganhar dinheiro, só investindo? Se você está preparado, tem dinheiro guardado para você pagar as contas da sua casa, para você pagar a escola dos seus filhos, para você botar comida em casa durante 5 anos? Porque quando a gente tem uma ideia, a gente acha que descobriu a galinha dos ovos de ouro. Isso não existe. A empresa tem que ter uma maturação para poder dar dinheiro. Sim, e até porque, assim, essa questão da ideia, eu vou fazer um parênteses aqui, mas a questão da ideia é muito engraçada, porque a gente até teve um evento que a gente fez em abril e uma palestrante falou assim, olha, uma menina perguntou na plateia, ela falou assim, olha, eu tenho várias ideias, tantas ideias que eu agora estou disposta a vender minhas ideias. E a palestrante falou assim pra ela, falou, querida, me desculpa, mas assim, provavelmente a ideia que você teve... agora eu vou ter amanhã os nossos amigos semana que vem, mas o chinês teve semana passada e já está desenvolvendo, então a sua ideia não é nada. Mas é isso mesmo, sabe? A gente acha que a gente vai ganhar o que isso, só a ideia e a nossa motivação, elas são suficientes para fazer a gente chegar onde a gente quiser. E não é assim. Não. Então, primeiro, você tem que estar preparada porque as outras pessoas vão ter ideias, o que vai te diferenciar é a forma como você vai executar essa ideia. Então, você tem que estar muito estruturada, planejada, organizada para levar essa ideia adiante. Você tem que estar preparada sim, porque isso vai tomar seu tempo, vai tomar seu dinheiro e não vai ser assim, de hoje para amanhã ou de hoje para o ano que vem. Vai levar mais de 3 anos para isso acontecer. Então, se prepara para o pior, porque aí você... Porque o ponto disso tudo, assim, por que eu preciso me preparar? É que vai chegar um momento em que você vai desmotivar totalmente, vai minar suas energias, você vai querer desistir, e aí você já vai ter jogado no lixo, né? Ou não, enfim, pode ser que você recupere o investimento, mas assim, você vai ter perdido o seu dinheiro, o seu tempo, a sua motivação, né? E isso pode ter um significado muito grande pro seu próximo passo. Verdade. Então, se você pode minimizar, né, esse impacto negativo... Indo atrás de cursos, enfim, treinamentos. Tudo isso, sim, capacitação. E tanta gente... Olha, mulher empreendedora está na moda. Verdade. Existe muita gente oferecendo conteúdo, né? Verdade. Vários sites, blogs Verdade. falando sobre empreendedorismo. A gente tem cursos excelentes, Então. bastante acessíveis. Enfim, tem que correr atrás, tem que buscar informação. Se conseguir se organizar antes de começar, a frustração é menor e o sucesso, ele é muito mais organizado, assim. Você traz ele de uma forma mais organizada, mais estruturada. Que legal. Agora a pergunta que não quer calar, né? Queria que você dissesse um pouquinho para os nossos ouvintes, assim, qual você acha que foi o seu momento agora que são elas? Aquele momento que você falou, eu tenho que resolver, eu tenho que dar esse passo, isso vai mudar minha vida ou não vai? Que momento você acha que foi aquela hora que você falou, agora que são elas, eu tenho que resolver? Sem dúvida nenhuma, foi o momento que eu tive que decidir, que eu tive que assumir o empreendedorismo. Porque, de uma certa forma, o empreendedorismo era uma condição temporária. Eu estava empreendedora enquanto buscava a minha recolocação, meu novo cargo executivo, supra-sumo, em uma multinacional maravilhosa que me desse um salário magnânimo. Enfim, e 2014 não foi esse ano. Tá. Eu falo até que não foi pra mim, especialmente, também não foi pra outras pessoas. Eu conheço muita gente muito executivo que perdeu emprego em 2014. Se alguém estiver aí do outro lado escutando a gente que também perdeu em 2014, você não está sozinho. Foi, né? Foi um ano muito difícil. Principalmente pra quem trabalha com multinacional. E assim, a recolocação foi dificílima. Pouquíssima gente se recolocou. Quem se recolocou em vagas que nem foram abertas para o mercado. Tá. E o que aconteceu foi que chegou um momento que eu tive que decidir, assim, olha, ou eu investia no empreendedorismo, seguir em frente, só que para isso eu não podia mais ficar olhando as vagas na internet e nem podia, se alguém me ligasse para uma entrevista, eu tinha que entender o que fazer com aquela ligação, né? Se eu aceitava, se eu não aceitava, mas que tom eu ia dar para aquilo. Ou então eu tinha que desistir do empreendedorismo e focar de vez na questão de voltar para o mundo corporativo. E não sei se por covardia ou se por coragem. Não, por coragem. Eu decidi ficar no empreendedorismo. Empreender é sempre corajoso. Né? E é gostoso. Pode até, de vez em quando... Tem, obviamente, como nem tudo são flores, como o mundo corporativo também não é, mas é muito gostoso empreender. Eu sou muito contente com a minha decisão, com a minha escolha. Mas esse foi definitivamente o meu momento. E ele abriu portas. Tá. Decidir, assim, assumir o empreendedorismo, parece que fez
nuvens, Eu acho que as coisas muitas conspiram. nuvens se Conspiram. desaparecerem. Conspiram, assim, né? sim. Quando você faz a escolha, eu acredito mesmo que o universo conspira para aquilo que você escolheu. Por isso que às vezes quando a gente fica em cima do muro, as coisas não rolam, não acontecem. Tem que ter um poder. Eu brinco que eu não gosto de gente morna, né? A gente tem que decidir. É isso. Né? Para toda escolha tem uma renúncia, mas vamos escolher e vamos ser felizes com a nossa escolha. E eu te sinto muito feliz, volto a dizer, você é uma entusiasta. Estou muito feliz, não falei, gente, em cima da hora. Então, o que eu posso dizer aqui, além de uma boa noite, que foi muito legal, quero te agradecer muito. Eu queria que você deixasse o site da sua empresa, que eu tenho certeza que a mulherada está muito afim de te procurar, Fernanda. Ó, agradecimento é todo meu. Quando você precisar de mim, Kátia, eu tô aqui. Vamos lá. E o meu site é www.stratlab, stratlab.com.br. Tem um telefone, Fernanda? Eu vou dar meu celular. Bacana. 98948-0968. Repita. 98948-0968. Bacana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito bom, assim. Não tenho o que falar. Tô feliz, tô orgulhosa do programa de hoje. Não consegui falar do Happy Moment, que é agora dia 21 de janeiro. Mas entra lá, agora que são elas, /Facebook, oficial, agora que são elas oficial, né? Lá no Facebook, que a gente vai estar falando. Vai ter muita gente bacana nesse Happy Moment. Pessoal, muito obrigada. Uma excelente semana para vocês. Tudo vai fluir com muita certeza. Tô dizendo para aqui. E o meu sorriso direto no coração de vocês. Bye. Até domingo. Agora aqui são elas, mulheres que inspiram. Falando do potencial econômico do empreendedorismo feminino. Apresentação da Professional Coaching, empreendedora e palestrante, Kátia Teixeira. Agora aqui são elas, mulheres que inspiram.